Isso, a Larissa Arantes está ao vivo aqui com a gente. A Larissa que está em loco lá no Senado, acompanhando toda a movimentação por lá. Larissa, por enquanto sem sinal de volta dos trabalhos, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, para você, para a Lana, para o Cláudio Humberto. Isso mesmo, como abriu a ordem do dia no Senado, a reunião da CPI da pandemia acabou suspensa, mas ela vai ser retomada assim que essa ordem do dia acabar, assim que as votações no plenário acabarem, né? Bom, vocês já fizeram aí um pequeno resumo do que foi dito, de alguns dos destaques, mas eu também separei alguns pontos, Cris, principalmente em relação às respostas do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação à crise de oxigênio em Manaus. Em determinado momento, ele foi questionado sobre isso, e quando ele estava falando sobre a fornecedora do material, a empresa White Martins, ele disse que o estoque começou a ficar negativo a partir do dia 13 de janeiro, mas que, segundo ele, a situação foi normalizada já no dia 15 de janeiro. Separei esse trecho, vamos ouvi-lo. Já no final de dezembro, ela começa a consumir estoque. Então, ela tem um consumo, uma demanda e consumo, obviamente dito, e começa a entrar no negativo. E esse estoque ele vai se encerrar no dia 13. É quando acontece de 13 para 14, de 14 para 15, uma queda de mais ou menos 20% da demanda e do consumo do Estado. Bom, essa declaração provocou uma reação imediata e o senador Eduardo Braga contestou essas informações dadas pelo ex-ministro e disse que a falta de oxigênio foi registrada durante um período muito maior em Manaus. Vamos ouvi-lo também. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas tentando chegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Bom, outras afirmações do ex-ministro também causaram polêmica aqui na CPI, como quando ele ressaltou que o presidente Jair Bolsonaro não havia ordenado que o Ministério da Saúde desfizesse o contrato com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. Essa decisão, inclusive, foi anunciada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais em outubro do ano passado. Também, em um determinado momento, ele foi questionado ali pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, sobre a razão de ter deixado o Ministério da Saúde, e ele foi bem objetivo na resposta. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Bom, Cris, a reunião continua, ainda não há previsão. Logo no início da sessão de hoje, o presidente da comissão, o Omar Aziz, chegou a dizer que, se precisar, vai varar a madrugada mesmo para que todos os senadores possam fazer suas perguntas. Agora, 22 senadores ainda inscritos para fazerem questionamentos ou mesmo se manifestarem na CPI. E tendo em vista que, de fato, o ex-ministro está se prolongando em suas respostas, ele alega ali que precisa contextualizar suas afirmações. De fato, a sessão está se prolongando a mais ali do que as previsões iniciais. Claro, sigo acompanhando e qualquer destaque, volto com vocês, Cris.